Meus amores, que a paz do Pai esteja com todos nós. Mais um momento de paz para estarmos juntos, orando, lendo, aprendendo do livro dos Espíritos sobre a vida espiritual. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada e vamos estar sempre pensando nos nossos amados que necessitam da paz. Vamos continuar a leitura do nosso Livro dos Espíritos, capítulo 10. É a Lei de Liberdade, do livro 3. Conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse com a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim tu mesmo, frequentemente, preparas sem desconfiar disso os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus algumas vezes permite a sua revelação. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança, com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez, desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Mas não lhe será menor por isso o mérito ou demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença no acontecimento fez nele nascer. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova? Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus, que já não sabia sobre a vida desse homem? Com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta? A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a atenção do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode em sua justiça nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Assim o é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena o acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar o ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia em ocultá-la.
A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão com o fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingir. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa com ela. Meus queridos, mais uma lição esclarecedora, né? Do Livro dos Espíritos. Conhecimento do futuro. Como diz aqui no livro dos Espíritos, talvez se nós tivéssemos conhecimento do futuro, não nos preocupássemos tanto em lutar, em buscar esse futuro de uma forma honrada dentro da moral cristã. Se tivéssemos conhecimento de que teríamos no futuro uma coisa pesada, ruim para acontecer em nossas vidas, talvez não tivéssemos coragem de continuar e pudéssemos fazer coisas erradas. Se tivéssemos conhecimento do futuro, de algo bom que nos aconteceria, nós poderíamos se nos tornar até preguiçosos. Ficaríamos sentados aguardando que isso acontecesse ou aquilo acontecesse. Portanto, precisamos caminhar lentamente, com passos lentos, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que tenhamos sempre essa condição de paz e de tranquilidade. Vamos conversar com Deus. Pai querido, te agradecemos por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo do Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos e a entendermos o Evangelho do Teu Filho. É um Evangelho que, quando aprendemos, nós não precisamos de mais nada, Pai. Ele é suficiente para que andemos, para que caminhemos, sem pestanejar, sem medo, sem mágoa, sem nenhum mal. Te clamamos misericórdia, Pai, para todos os nossos irmãos que se encontram doentes, do corpo físico e do corpo espiritual. Eu sempre estou dizendo, Senhor, que é uma pena que os nossos irmãos, na maioria das vezes, Pai, os busquem pela dor, não deixando que o amor, que é tão natural em nossas vidas, que nos foi ensinado por Jesus, possa tomar conta de nossas vidas. E nós saímos, Pai, nos atropelando, fazendo as coisas de uma forma que precisa da dor para que alcancemos a Ti. Nos perdoa, Pai, por esse deslize. Tenha misericórdia da humanidade, dos lares. Nossa Mãe Maria possa estar presente em cada lar, derramando gotículas de amor, de paciência, de perdão, de entendimento, para que esses lares continuem sendo um templo divino. E que os habitantes desse lar, Pai, possam se sentir amados, felizes por estarem nesse ambiente de família, de irmãos, se encontrando. Porque nas famílias é onde nós nos encontramos.
É aquele cantinho onde os espíritos afins estão incorporados. Te damos graças, Pai, por isso. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, Pai, que sofrem dos vícios, que buscam, através dos vícios, algo que não se entende, porque eles buscam felicidade, buscam liberdade, buscam tudo aquilo que eles acham ser necessário para a vida deles. Quando na realidade, Pai, eles estão simplesmente cavando a própria cova. É muito triste, Senhor, quando vemos aqueles amados, aqueles que amamos, que demos colo, caminharem por essa trilha escura, que se torna difícil até de se enxergar uma luz. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja sempre a iluminar esses lugares, Pai, onde esses irmãos se reúnem para praticarem essa bobagem contra eles mesmos. E te clamamos pela misericórdia, pelo entendimento de cada irmão. Nos abençoa, Senhor, e abençoa cada um desses irmãos que aí se encontram. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos irmãozinhos também que sofrem com as depressões, com as ansiedades, com as síndromes do pânico. É tão triste, Pai, vermos isso acontecer. É tão triste. Mas sabemos que nada é por acaso. Tudo tem um motivo de ser. E que Tu sabes, Pai, o porquê, a hora que tem que parar, para que esses irmãos não cheguem ao ponto de cometerem um suicídio, Pai, em decorrência da doença. Tende misericórdia, Senhor. Que a luz que vem dos céus, que Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um dos nossos irmãos. Com muito amor, com muita paciência, Senhor. Tende misericórdia. Vamos agora, meus amores, fecharmos os nossos olhos. Colocarmos em nossa tela mental um atendimento espiritual com muitos benfeitores espirituais, com muita luz a serem derramadas sobre todos aqueles que necessitam da paz, que a espiritualidade possa estar colocando em nossas águas, Senhor, o remédio necessário para a cura do nosso corpo físico e espiritual. Tu és, Senhor, o nosso provedor. E contamos sempre contigo, com o nosso meigo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai amado, cair em novas perturbações, mas livrai-nos de todo mal, de todo sofrimento, meu Deus, de toda angústia, de toda tristeza. Pois Teu é o poder, o reino, a honra e a glória, por toda a eternidade, Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o Senhor, meu Deus, para sempre seja louvado. Que assim seja.